as boas-vindas diretamente para o Brasil, que é um gosto estarmos nesta. Esta pandemia também tem esta facilidade de estarmos a ligar-nos ao mundo inteiro. Hum, E num traços gerais, é a associação, que é a Associação de Especialistas, Cooperação em Desenvolvimento, nós aproveitamos este período desde maio, quase ininterruptamente, todas as semanas temos tido umas conversas com temas diversos, já transversais a toda interesses de cidadania, desde o sistema prisional, ao desporto, à economia, à psicologia, já corremos várias, acho que quase daqui a bocado, quando atingimos um ano, corremos durante o ano inteiro conversas de toda a matéria possível e imaginária do ser humano, quase. E até de questões de saúde e, portanto, obviamente. Portanto, é um gosto estarmos aqui. Temos aproveitado estes bons momentos de aprendizagem todos entre nós. Eu costumo dizer que, nomeadamente, os que são mais fiéis, os que aos nossos eventos têm aprendido mais também nesse sentido. E é um gosto termos agora uma voz vinda do Brasil. Estamos a inaugurar, fazer uma inauguração de uma ligação ao Brasil com alguém, trazer-nos uma visão, quem sabe, daquilo que não só pelo tema em si, mas também com uma visão diferente daquilo que nós olhamos para a caixinha de televisão e de viva voz o que é que se passa por essas terras mais longínquas de Vera Cruz. Farénia, é um gosto. Em nome da ECOD, estamos essencialmente aqui os três carolas que puxamos por isto. Hoje apadrinhado pela Analisa, de maneira que agora o tempo é seu e é um gosto, de certeza, para todos nós. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, que eu fiquei muito surpresa e muito feliz com esse convite e espero trazer alguma coisa realmente interessante, que muita coisa que eu vou falar serão coisas já bastante conhecidas, né, que é a base, e outras coisas serão coisas que eu espero que contribua, que é um produto dos meus anos de trabalho em clínica, né, com diversas pessoas diferentes, né? Eu trabalhei em vários lugares, instituições, então seria por aí também. Quer dizer, o luto, ele é um processo natural humano, né? Eu diria que é até de muitos mamíferos. Muitos mamíferos fazem luto, né? Eles têm sentimentos e têm solidariedade em processos de perda, né? A mãe, quando perde o filhote, ela tem bastante solidariedade se ela pertencer a um grupo. E o luto, ele, ele termina, né, no ele término dele no, nesse processo, entre os mamíferos, nesse processo de acolhimento que se faz, né, quando a pessoa, o enlutado, né, a enlutada, que é mais comum dos mamíferos, é acolhida, é compreendida, em alguns mamíferos, eu acho que nos babuínos, eles levam alimentos para a mãe que perdeu o filhote, eles, eles choram, eles têm uma aproximação grande. Gatos, cachorros, de um modo geral, gatos, de um modo geral, têm um pouco disso, né, da perda. E é um processo natural, por quê? Porque a morte é presente nas nossas vidas, né? E depende muito do como nós temos essa atribuição, essa facilidade que é a fala, que é a conversa,
Então, o que se observa em estudos é que nos lugares, nas famílias, as pessoas que conversam mais sobre a morte admitem dentro das suas casas como um processo que faz parte da vida, um processo natural. E se preparam para esse momento difícil, né? Uma preparação que vai desde as questões práticas, como o auxílio funeral, né? Que acontece muito, que é uma prática muito comum, né? Do Brasil, né? De fazer o auxílio funeral, né? E o, o auxílio funeral, ele é conversado na família, né? Então, é conversado e se faz esse processo. Então, esse processo é tratado de uma forma mais natural, podemos dizer assim, né? Menos dolorosa, né? O natural, ele também pode ser visto, ele não é sempre uma coisa saudável, né? Também. Então, é uma questão menos dolorosa. O Freud dizia, foi acho que o primeiro teórico a levantar isso de uma forma mais conceitual e clínica, que ele definiu o luto como um processo de introjeção da pessoa amada. Uma vez introjetada, essa pessoa, ela faria parte do narcisismo primário, do narcisismo secundário, e a pessoa reteria muitas atitudes de quem morreu, passando a fazer parte de si mesmo. Seria esse o fim melhor do luto, que seria o processo mais natural, podemos dizer assim, que seria um luto que termina rápido, ele tem uma duração relativamente pequena, isso depende de cada pessoa, mas ele não se transforma em patológico. E o oposto disso é que, nesse processo de introjeção, esse processo de introjeção não termina, fica parecendo um processo, não há digestão do processo de introjeção. O processo de introjeção é um processo oral e que tem que fazer todos os caminhos que diz respeito à oralidade. É o processo de ser engolido e o processo da digestão. Então, não há digestão quando o luto é patológico. O que acontece é que a pessoa fica com aquela pessoa introjetada e não passa ao passo seguinte, que é a internalização. Na internalização, que é muito ligada à forma como nós aprendemos, né? Nós aprendemos imitando e internalizamos o que aprendemos e isso acaba fazendo parte de nós, né? Os conceitos, as teorias, etc. E assim podemos até fazer outras coisas além disso. E o luto, a tristeza e o luto fazem o luto, em menor proporção, ele faz parte de cada aprendizado, e a tristeza faz parte de cada aprendizado. A gente observa isso em crianças quando vão para a escola, que elas têm uma capacidade de apreensão e de curiosidade muito grande, e, ao mesmo tempo, elas ficam tristes quando percebem que aquele mundo que está se apresentando é muito maior e que elas aprendem.
quando elas conseguem aprender dessa forma, imitando e introjetando, elas conseguem transformar essa tristeza do mundo desconhecido e muito grande e difícil para algo que é seu, para algo que se torna uma ferramenta, né? Que é o conhecimento, e assim, o conhecimento vai se formando de acordo com ligações, com cada personalidade, né? Cada personalidade uma forma diferente de apreensão de conhecimento, até pelas questões afins. E no luto é muito doloroso, é um processo onde a tristeza é muito maior, mas é uma aprendizagem. Você aprende no luto, aprende a conexão, que existe uma conexão com a morte. E essa conexão é uma conexão fim. Pode ser paradoxal, mas você aprende sobre o fim e aprende sobre a finitude através da tristeza que cerca o luto. A tristeza seria a emoção que é o motor, que é o que te ajuda a compreender esse processo, compreender a morte, compreender que aquela pessoa se foi, mas que você, a partir da introjeção, você guarda muitas coisas da relação que você teve com ela, porque o luto, ele é, quando não é patológico, ele é feito por causa sempre, acontece pela perda de um vínculo. E esse vínculo, a morte, é o mais emblemático de todos e é o mais simbólico de todos e, ao mesmo tempo, é o mais concreto. Você, na morte, há uma concretude mesmo. Você concretiza essa perda, que é diferente de outras perdas, como a perda de, aqui no Brasil, em 2018, nós perdemos, muita gente perdeu a identidade política, perdeu, passou a conhecer um outro Brasil, quer dizer, o que se percebeu, e foi um luto bastante forte e narcísico, que o que se percebeu é que todos nós, quer dizer, todos, grande parte dessas pessoas, e seriam 54%, estavam enganadas a respeito do país em que viviam. Então, isso foi um grande luto, foi um luto coletivo e um luto muito grande e muito simbólico. Não morreu uma pessoa, morreu uma identidade política, anos e anos de luta que foram transformados em outra coisa, que foram abandonados, como questões ligadas à saúde mental, etc. E o Brasil passou a ser o mesmo, porém outro, completamente diferente. Muita gente se sentiu expatriado. E esse é um processo de luto muito doloroso. Tratando do luto individual, o processo de luto individual não significa que seja mais fácil, porque ele é menos simbólico, é mais concreto. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um companheiro, perdeu um filho, perdeu um irmão, perdeu um amigo. São coisas extremamente dolorosas. E aí, como eu estava falando antes, você internaliza, depois da introjeção, vem a internalização. Se o luto for bem sucedido, você internaliza dentro, relembrando e sentindo saudade, essa palavra belíssima, né? Que dá conta de uma série de coisas, sentindo saudade de momentos daquela relação. Os momentos em que você sente saudade são os momentos em que você está aprendendo, que você está guardando para si e que você está usando
para transformar em você diversas atitudes ou conceitos ou formas ou traços de caráter e personalidade, ou ampliando alguns outros que você acaba reaprendendo, você aprende com esse processo de luto a partir da saudade. Então, quando você sente saudade de um momento que foi um momento muito especial, pode ter certeza que esse momento está sendo já foi internalizado e já faz parte de você, porque senão você sentiria, não teria uma seleção de momentos, uma eleição de momentos. Essa você teria, lembraria de coisas aleatórias, e a saudade geralmente vem com estímulo, né? Uma música, um, uma foto, ou uma lembrança. Sempre essa lembrança pode ser estimulada através de um contato tátil, através de um contato visual, você vê uma pessoa parecida, através de contato auditivo. Então, e a eleição dessas lembranças tem a ver com o que você já aprendeu a respeito daquele processo. Então, cada luto significa uma grande oportunidade de aprendizagem, se ele não for patológico. E depois da introjeção, na internalização, você consegue internalizar qualidades ou não, né, momentos daquela relação que tem a ver com o que você quer, com você mesmo e coisas assim. E com certeza eles podem se transformar em ferramentas que facilitam sua vida, enriquecem. No canibalismo a gente via isso concretamente, né? No canibalismo aqui no Brasil, os indígenas eles comiam partes do corpo dos heróis que morreram durante a batalha, que eram heróis, eram pessoas que eles queriam aquelas semelhanças para si. Então, eles comiam determinadas partes do corpo, e essa, essa, esse ato era cercado de um ritual que durava dias, né? Então, era um ato ritualizado. E o luto, ele sempre passa por um ritual. E o que está acontecendo na pandemia? Né? Na pandemia, o que está acontecendo é que o ritual, um dos mais importantes, que o sepultamento, o velório e coisas assim, não está sendo possível. E as pessoas elas estão meio perdidas aqui nesse sentido. A Unicamp acabou de fazer um estudo em que vários relatos desses apareceram. Eu estou perdido, eu estou perdida, eu não sei, às vezes eu acho que ele não morreu, eu acho que ela não morreu, porque eu não vi o corpo, não teve velório, eu só sei eu sei através da notícia, de notícias dos profissionais de saúde, que essa morte realmente aconteceu, mas eu não vi, eu não estive presente. Então, mais tarde a gente vai ver como esse processo de luto, como vai ser o processo de luto para essas pessoas, porque o ritual é muito importante para a elaboração, porque no ritual existe, na maioria das vezes, a solidariedade. As pessoas recebem a solidariedade dos amigos, dos parentes, e se sentem menos, não se sentem só, né? Se sentem mais, mais acolhidas, né? Que a gente pode dizer que seria a prática ritualística mais antiga que temos, derivada dos outros mamíferos, né? Dos nossos parentes mamíferos.
que é o acolhimento. É o acolhimento com cuidado, né? E isso nos rituais de sepultamento, isso acontece bastante. Então, mais tarde, nós vamos ver como é que está se dando isso, né? Com esse tipo diferente de luto que está acontecendo agora. Os outros tipos de luto são os lutos patológicos, que tem o descrito por Freud, lá no século XIX, não, no século XX já, que é o luto, a melancolia, né? E que hoje em dia, no DSM, no CIDS, etc., é depressão, que se chama. Né? A melancolia é aquilo que eu estava falando anteriormente, é quando a pessoa ela não consegue passar para outra fase, que é da internalização. Ela fica só com a fase da introjeção. Ela introjeta o objeto amado e esse objeto amado fica fazendo parte do seu narcisismo e ela fica sem perceber, de uma forma totalmente pré-consciente, muito parecida com aquele objeto amado. Ela tem um comportamento muito parecido e sempre triste, não consegue se envolver com outras pessoas verdadeiramente, não os sentimentos os afetos de ligação são retirados das relações e voltados totalmente para si, para o próprio narcisismo. Então, como são afetos que de ligação fazem muito mal quando eles se voltam para o narcisismo. Tipo, em todo investimento amoroso, né, existe muito um processo afetivo de ligação. E esse investimento, se é voltado para si, a pessoa se desloca, ela se torna muito sozinha, ela fica, ela não consegue muito se comunicar com as outras, porque quando você tem interesse por outras pessoas, você investe algum tipo de afeto, nem que seja antipatia, por exemplo. Né? Antipatia, essa energia que é um investimento gera antipatia, que é um tipo de afeto, ou simpatia, e depois daí vai passando para os outros sentimentos, dependendo do conhecimento que é estabelecido, né? E também no luto patológico, a gente vê muito, que até eu vejo em clínica e colegas também, que é as obsessões, né? Que é próximo ao toque, não chega a ser transtorno obsessivo compulsivo de forma alguma, mas são obsessões. As pessoas vivem em torno daquela obsessão da perda do objeto amado. Acordam pensando, dormem pensando, querem, quer dizer, é uma ligação direta com o desejo, né? Não conseguem relativizar esse desejo, que o melhor exemplo de desejo, né, para mim ainda é o das mães da Praça de Maio, que sabiam que os filhos tinham morrido e pediam os filhos de volta. Eu quero meu filho de volta, mesmo sabendo que eles tinham morrido. Isso é uma expressão de desejo. Elas, é claro, que estavam simbolicamente fazendo isso, tanto que elas transformaram grande parte do mundo, ajudaram a transformar grande parte do mundo, que foi a América Latina, com a caída das ditaduras, né? E o desejo, a obsessão é totalmente ligada ao desejo. Não, e o desejo não é relativizado. Então a pessoa quer aquele objeto de volta de qualquer jeito. E fica naquele movimento totalmente obsessivo e para si mesma o tempo inteiro, não permitindo a entrada de um terceiro ou de terceiros ou
seja lá do que for, trabalho, etc., porque está muito ligada obsessivamente, obcecada, não é obsessivamente. A pessoa fica obcecada pelo objeto perdido e quer esse objeto de volta de qualquer jeito. Então, em perdas amorosas, nós vemos muito isso das pessoas ficarem na porta das outras, quando há um término de uma relação, as outras pessoas acampam na porta das outras pessoas, querendo ir a pessoa de volta, querendo ver de qualquer jeito mesmo a pessoa falando não, esse não, a vontade do outro é ignorada e se passa por cima, né? Isso é o outro luto, outra forma de luto patológico, né? E uma outra forma ainda é a negação, é quando se nega a morte, se nega a perda. E a proposta é que não vamos falar nisso, isso é muito chato, muito aborrecido. Não quero falar nisso, não quero falar porque isso me faz sofrer. E é uma negação explícita, né? E de tanto negar, acaba acontecendo. E com isso, a pessoa fica mais empobrecida emocional e psiquicamente, porque ela nega uma. Quando você, primeiro, que tem que ter muita energia para negar um fato, e depois essa energia ela tem que ser muito desvirtuada para negar esse fato, já que energia é sempre de investimento, né? Nesse sentido. E aí esses são os tipos de luto que eu consigo localizar, né? Os lutos é o luto que mais pro natural, né? O luto onde se aprende, onde se revela, onde se transpõe, o luto que é a melancolia, que é o luto melancólico, que a pessoa introjeta o objeto amado faz parte dela, e ela não quer passar para o outro, ou não pode passar para o outro estágio, porque aquele objeto vive dentro dela. O outro é da obsessão, né, que na obsessão tem muito de negação também, e o outro é a negação. Como é que se ajuda, né, nessa questão muito difícil? Como se ajuda? Uma das coisas os budistas têm uma prática milenar que é a prática de ajudar a pessoa que está à beira, que está morrendo, a morrer. E essa ajuda é prestada à pessoa pedindo com que ela fale com estou falando do budismo tibetano, que ela converse com todos os parentes, todas as pessoas queridas com quem ela não tenha tido alguma desavença, algum problema, eles começam por aí, né? E é uma retomada dessas relações, né? Quando tudo é bem sucedido, e a partir daí, depois, o outro passo é a despedida dos entes queridos. Então, a pessoa se despede de um por um dos entes queridos e a partir daí o outro passo, o terceiro passo, a pessoa faz um balanço de sua vida, né? É como se fosse uma espécie de testamento afetivo, onde ela percebe o que ela já doou e o que ela negou. E a partir daí o que ela ainda pode doar. E se essa negação for uma negação a partir de uma necessidade de limite, né, ou de uma necessidade imposta pela lei, que é de estabelecer os lugares adequados para as coisas, né? E o outro passo é a despedida de si mesmo,
a despedida de você mesmo. Então, aí fecha nesse processo. Isso para a pessoa que está morrendo. E para os que ficam, esse processo, como é acompanhado pelas pessoas próximas, isso torna mais difícil os processos patológicos, que todo mundo participa ativamente de toda essa elaboração. E essa elaboração você pode ajudar, transpor, né, para a clínica, não com toda essa riqueza, claro, mas ajudando as pessoas a fazerem primeiro esse levantamento afetivo da relação, daquela relação de perda. Como é que foi a relação da pessoa com aquela perdida? O que aconteceu nessa relação? Quais as queixas? Quais coisas assim, né, que a partir desse levantamento e dessa, as pessoas vão percebendo e vão tendo vários insights e vão ganhando bastante com essa aquisição de conhecimento, porque muita coisa de uma relação nós passamos por essas coisas e não contamos para a gente, por exemplo. Nós percebemos e não contamos. Fica no mundo perceptivo, no mundo imaginário. Então, isso é muito importante que seja revelado e ajuda bastante. Agora, num momento, isso em termos individuais, em termos coletivos, é muito importante que se abra, que é muito difícil isso, mas que se abra canais para as pessoas desabafarem, para as pessoas poderem formarem grupos de encontros, mesmo que sejam virtuais, e que esses grupos de encontro se estabeleça uma troca clara, uma troca precisa, né? Uma troca de estamos aqui para falar de porque perdemos nosso pai, porque perdemos nossa mãe, porque perdemos nosso filho, porque perdemos nosso irmão. E cada um teria um espaço, como num grupo de AA, num grupo de alcoólicos anônimos, né, num grupo de narcóticos anônimos, cada um teria um espaço de fala e só que o espaço de fala não seria comprometido pela fala de outro. Essa seria a semelhança. E, a partir daí, poderia se estabelecer trocas e vínculos de apoio, né? Grandes, maiores. Isso acontece muito com a pessoa perde alguém, os colegas de trabalho, os amigos, se acercam, né, e procuram levar esse conforto, levar essa capacidade de ouvir. A capacidade de ouvir se torna muitíssimo importante nesse momento, que cada um, essa é a sabedoria dos AAs e NAs. Cada um fala e o outro não fala de si enquanto aquele está falando. Porque isso atrapalha muito o processo de luto. Acho que quando a gente vê que uma pessoa está falando da sua dor e a outra fala, mas eu também sinto muita dor e tal, a minha dor, e acaba podendo acontecer uma coisa muito desagradável, que é uma competição. Qual é a dor maior, né? E para que isso seja evitado e se caminhe para a solidariedade, é muito importante que os lugares sejam assegurados, os lugares de fala, os lugares emocionais, os lugares que a pessoa possa se emocionar e, ao mesmo tempo, que possa haver acolhimento nos pedidos, que haja um canal de socorro, né? No Brasil, aqui não há, no Rio de Janeiro, mas que haja canais de socorro, né? E que esses canais de socorro possam ser realmente presentes, né? Que eles existam. Eu estou falando isso porque
a questão aqui das mulheres que são vítimas de violência é muito trágica e os canais de socorro foram que perdidos, né? Então, o que se tem são dois canais antigos que não funcionam e tudo é direcionado para lá. Os Magazines Luizas até criaram um canal, né, de que seria a solidariedade muda, mas que a pessoa não consegue essa solidariedade de volta. E no processo no caso de luto, de perda de familiar e tal, isso pode ser mais fácil no caso de perda, porque não há, no caso, nenhuma tentativa de agredir a pessoa que perdeu, né, alguém querido. Então, pode ser mais fácil criar esses canais, né? Isso é uma coisa que eu penso. E nas nossas clínicas, a gente poder acolher, né? No Brasil, no tempo agora do isolamento, em março, foram criados vários grupos de atendimento online solidários, com gratuidade, né? Sem pagamento, para que as pessoas possam ter uma ajuda psicológica, né? E isso tem resultado em números bastante positivos, e cada vez mais entram mais que os psicólogos, eles doam 2 ou 3 horários semanais, o quanto eles podem dispor. E, a partir daí, se cada psicólogo doa 2 ou 3, ele pode atender 2 ou 3 pessoas, 600 psicólogos podem atender 1.800 pessoas, por exemplo. Então, e a forma de terapia breve, e isso pode ficar, né, isso gera uma capacidade de acolhimento grande, muita gente se sente muito bem, se sente bem acolhida, passa a conhecer também a psicoterapia, uma forma de conhecimento da psicoterapia, é uma ajuda. E agora tem acontecido muito, por exemplo, em Manaus não existe esse tipo de rede. As pessoas, muita gente de Manaus, quando sabem das redes daqui e de outros lugares, de outras cidades do Brasil, estão buscando, porque pela facilidade da comunicação virtual, né? Então, buscam esses atendimentos, que isso está muito bom. E agora está se fazendo grupos de atendimentos virtuais voltados para a elaboração de luto, que é uma experiência que está começando. Antes, os atendimentos eram só individuais. E isso pode ser muito rico. Vamos saber daqui a pouco, né, se vai funcionar ou não. Se vai funcionar mesmo, né? Mas é provável que funcione, porque as pessoas estão muito dispostas a serem trabalhadas, e os psicólogos dessas redes também estão muito dispostos. Então, tem essa rede de psicólogos, existem redes de psicólogos e redes de terapeutas que acolhem e fazem o trabalho. São todas as duas extremamente ricas, todas as duas formas extremamente ricas e com bons resultados. E tanto a de terapeutas quanto a de psicoterapeutas, né? As duas estão à margem dos conselhos, mas o conselho já permitiu a rede, porque ele só pode ter gerência sobre a rede né, de psicólogos, mas está plenamente aceita já. E aí, gostaria de encerrar, né, para as perguntas, dizendo que
se vocês quiserem, passando para vocês a experiência em números que nós temos, né, que é bastante interessante, e o Brasil, né, os 2 milhões lá que doaram, né, o Brasil é um país muito populoso, né, e gente das mais diversas classes sociais recorrem a essas redes, e das mais diversas idades e etnias, etc. E isso é uma coisa que realmente funciona para ajudar no processo de luto. E o que é demonstrado nesse... Tem um esquema, né, que foi feito, que primeiro o psicólogo ouve o que está acontecendo, né? Claro, como todo mundo, a queixa do paciente, mas direcionando totalmente para a questão do luto, focando, né? Uma terapia focal que busca ajudar a pessoa a elaborar aquele processo, e funciona bastante, porque se a pessoa sai do foco, que é doloroso, né? O psicólogo ou o terapeuta levam a pessoa, direcionam a pessoa novamente para o foco. E mostrando, ó, são 50 minutos ou 45, dependendo, de 45 a 50 minutos apenas. É difícil, mas você está aqui, esse momento é importante para que essa dor fique maior aqui, nessa relação. E isso acaba sendo a terapia bem-sucedida, acaba acontecendo. E nós somos terapeutas meio híbridos que trabalhamos com técnicas corporais, respiratórias, etc. E essas técnicas são muito empregadas. E os terapeutas também trabalham com as técnicas verbais, que aquelas clássicas, né, do Fiorini, né, clarificação, devolução, interpretação, etc., que também, então, não existe muita diferença entre os terapeutas e os psicoterapeutas, sendo que existe a diferença está na experiência de cada um, né? Os mais experientes, os menos experientes, os que atenderam mais, os que atenderam menos. E uma outra coisa que se vê muito, que ajuda muito no processo de luto, é quando a pessoa começa a se dispõe, passa aquela primeira fase do choque, né? Que a pessoa, e é aquela outra fase da culpa, por que ele morreu, quem, por exemplo, na história do Covid, quem transmitiu o vírus para ele, não sei o quê, será que foi essas coisas desse tipo. Quando isso diminui, a pessoa pode retomar o trabalho. O trabalho é uma companhia, é uma companhia e um processo fantástico para a elaboração de luto, porque a pessoa se liga a tarefas e a outras pessoas, e não é um momento de distração, é um momento de comprometimento com outras coisas diferentes daquele comprometimento que ela está tendo, que o comprometimento do luto é consigo mesmo. Então, há uma ampliação do comprometimento, e quando o trabalho pode entrar, que a pessoa consegue trabalhar, quando o trabalho entra, é permitido, né, nas vidas. Então, é isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem saber mais, se eu puder responder, estou aqui. Frânio, muito obrigado. Acho que o que acontece aqui é que é abordagens a assuntos que realmente nós, quando vimos nas nossas televisões, não são abordados
e pôr-nos a pensar desta forma. E eu retive aqui esta expressão que o luto é uma relação dos mamíferos todos termos essa relação de proximidade e de sentimento de perda, e que não há dúvida que esta pandemia provavelmente está a tirar muita gente para outro tipo de problemas, porque não consegue sanar, digamos desta maneira, tudo que afeta quando perde algum ente querido nesta pandemia. Eu vou perguntar se alguém quiser colocar alguma questão, alguma reflexão. Certamente que isto foi um momento aqui de nos obrigar a olhar para ter um outro olhar para a pandemia, não só a questão da saúde do vírus, passa a expressão. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, tenho aqui algumas, mas deixo em primeiro lugar para quem queira estar pronta a abrir as questões. Luísa ou Analisa? Não, enfim, falou aí na questão do DSM e do CID, eu acho que... Estou pegando um copo d'água, gente. Pronto, achei. Eu acho que 90% das pessoas que estão aqui não sabem o que é DSM e CID. Será interessante explicar. Isso é a linguagem nossa. São compêndios de classificação de doenças, de um modo geral. O CID é uma classificação de doenças, de todas as doenças possíveis, é um esforço mundial, né, que é feito por profissionais do mundo inteiro e que se reúnem para fazer essa classificação. E tem a parte das doenças, dos transtornos mentais, né? E os transtornos mentais, eles são aqueles códigos que nós colocamos em laudos para irem para as empresas, por exemplo, para as pessoas terem licença de trabalho, para as pessoas obterem, seria o aspecto formal, né, da relação do que a pessoa está passando com as suas outras relações formais, né? Então, precisa de uma categorização para que ela tenha seus direitos, né, tanto os direitos dos serviços do plano de saúde quanto os direitos do trabalho. Então, e o DSM é um esforço estadunidense, são médicos, são psiquiatras estadunidenses que se reúnem para fazer esse código, que os dois são muito parecidos, o CID e o DSM. Tem algumas diferenças, mas são bastante parecidos. Quer dizer, a parte que eu leio é a parte dos transtornos mentais. Então, uma coisa, há uma classificação, uma tentativa, um esforço em classificar, não de forma pejorativa ou de forma preconceituosa, de todos os transtornos mentais, que começam com os transtornos do espectro autista, né? E depois, em segundo, os transtornos esquizofrênicos, né? Depois os transtornos de humor, que são divididos em dois tipos, que são os transtornos de humor do tipo 1, que são aqueles onde entram as alucinações e os delírios feitos nas esquizofrenias e do transtorno do espectro esquizofrênico, e até aí entram delírios e alucinações, ou seja, a psicose, né? E a psicose é
são transtornos que ainda acometem, acometem muita gente, né? São em torno de 9% do planeta tem algum transtorno psicótico. Isso é muita gente, né? E de país para país isso muda muito. Aí depois são os transtornos de personalidade, que são o que se chamava antes de psicopatas, sociopatas, que são aquelas pessoas que não têm muita ligação com o outro, elas têm uma ligação muito com as oportunidades e com aquilo que querem. E os que a gente pode dizer que são os psicopatas dos filmes, né, que matam e seriais, que matam pessoas em série, com ritualisticamente e tal, são os transtornos de personalidade antissocial e transtornos de personalidade narcísicos, que os outros tipos de transtornos são transtornos que muita gente tem, e que o borderline, por exemplo, é aquele que se agride e cria confusão. Ele faz muita confusão, muito. Ele É interessante. desestabiliza muito. Quando eu estudei o DSM, e pronto, e isso se passa geralmente com toda a gente que estuda o DSM, que, na área dos profissionais da saúde mental, é que começamos a tentar perceber onde é que nos encaixamos, que patologia é que nós temos, não é? Isto é basicamente a nossa Bíblia, nós guiamos-nos por aqui, tem as doenças e pronto, as variações que cada doença tem, mas aqui focando-nos no luto, há aqui uma coisa que eu gostaria de ver falada aqui, que é desde o DSM-4 existe o luto sim, patológico como transtorno, né? Uhum. E o CID, desde o CID-9, eu tenho certeza que no 10 existe, agora a gente está no 11, né? Que existe essa classificação, é o luto patológico como transtorno mesmo e tal. Acho que é importante aqui nós termos noção de quando é que é considerado um luto normal e um luto patológico, esta passagem. Porque eu recordo-me que há uns tempos atrás eu estava a falar com uma amiga e o filho a namorada tinha o deixado. E ele estava claramente num processo de luto gravíssimo. Mas ela não percebeu que havia um tempo, há tempo para se digerir as coisas, e achava que um dia de luto era o fim do mundo. Não é? Então é importante nós termos esta noção de que é preciso tempo para digerir, e todos os lutos têm os seus tempos, e perceber estes tempos, não é? Queria falar um bocadinho sobre isso. É diferente para cada pessoa. Os tempos são muito variados, muito diferentes para cada pessoa. O que se percebe que o tempo pode ser mais rápido são pessoas idosas que estão de bem com a vida, que fizeram um pacto de vida, de qualidade de vida. Essas pessoas que têm uma boa memória para todos os seus tempos de vida, são pessoas que conseguem elaborar o luto mais rápido. Quanto mais velho e saudável, mais rápido é a elaboração desse luto. No adolescente, uma das fases mais difíceis das nossas vidas, né? Todo mundo aqui se lembra um pouco das suas adolescências, que é uma fase muito difícil, muito complexa. Geralmente, o adolescente ele tem vergonha da sua emoção. Ele se sente envergonhado por sentir. E sentir, por exemplo, tristeza é uma vergonha muito grande. E a pressa do próprio adolescente e dos familiares também, mas que colaboram,
mas a pressa do adolescente faz com que esse luto fique muito mais intenso, não maior no tempo, não necessariamente maior em termos de tempo, mas a intensidade desse luto aumenta muito com a pressa, muito. E chega um momento, e é muito comum o adolescente ficar deprimido por causa do luto. É aquele adolescente que acorda e não quer levantar da cama, que não quer saber, o dia vai ser péssimo para ele, aquela sensação de acordar e o que será do meu dia é horrível. Então, isso é um sintoma já da depressão, não é do luto. Isso não é do luto, porque no luto a pessoa acorda triste, né? Dorme, acorda triste e com saudade, e momentos depois que acorda percebe que não tem mais aquele ente querido, não está mais presente, mas alguma coisa no seu dia, na sua vida, o chama para a vida. Algo é como se alguma coisa arrancasse dali e o puxasse para a vida, né? Seja o café da manhã, seja o dia, seja a chuva, seja o frio, qualquer coisa, qualquer questão externa vira um estímulo, e um estímulo benéfico para quem está passando por um momento mais difícil, que é patológico. Qualquer estímulo é muito doloroso. É muito doloroso quando se acorda, quando o dia inteiro, e a pessoa tem que se lembrar de comer, lembrar de tomar água. É muito importante lembrar de tomar água, né, para não desidratar, lembrar de comer, porque não tem vontade de comer, não tem isso. Em qualquer processo de luto, no início não se tem vontade de comer. Os rituais irlandeses que são muito interessantes, que todo mundo bebe muito, né? Mas só no primeiro momento, depois fica todo mundo também com dificuldade de comer. E é um momento que acompanha o choque, essa dificuldade de comer, né? E dificuldade de tomar água, qualquer coisa. Então, é uma lembrança que a gente tem que fazer, que os familiares têm que fazer, que os amigos têm que fazer. E aí, você está comendo? Você está tomando água? Você está... É a coisa, porque o autocuidado é muito difícil. É muito mais fácil cuidar dos outros do que cuidar de si. Então, esse cuidado, ele é a primeira coisa que diminui muito no processo de luto. E no processo de luto patológico, ele praticamente acaba. Então, É possível haver um processo de luto patológico com obsessão, sem dor e sem que não haja o descuidado por si? Quer dizer, a pessoa estar a viver patologicamente, obsessiva, mas cuida de si e funciona normalmente? Olha, acontece, mas é tudo pelo poder. São ligações extremas com o poder. Assim, eu vou me cuidar para que ela me veja, ele me olhe, eu não sei que me perceba, ou quando perder o trabalho, passar na frente do trabalho para todo mundo ver que eu estou bem. É mais uma... postar no Facebook, né? Instagram, essas coisas, é mais ligado a isso, a questão de poder, do que de cuidado. Então, o cuidado nesses momentos é muito mais vaidade do que o cuidado mesmo. Mas em toda vaidade existe como base o cuidado, né? Porque se você está, por exemplo, se a pessoa está se vestindo e está tomando banho, ou está se alimentando mais corretamente, ou para não engordar, ou para não emagrecer demais, pela vaidade, mas a base é o cuidado. Sim, existe muito, muito. A pessoa está se mostrando bem, mas a obsessão está ali. Ela está se mostrando bem com o objetivo de atingir a outra pessoa, de que aquela pessoa a veja, de que ela seja vista.
por alguém, né, ligadas às pessoas, por algumas outras ligadas à pessoa perdida. E como é que se quebra esta obsessão, este ciclo de obsessão? É difícil, isso é bastante difícil, porque a pessoa, primeiro, que ela, nesse momento, é um momento em que ela está muito afastada da realidade, então ela quer uma babá, uma babysitter, né? Não sei o adjetivo, o nome masculino para isso, mas é uma babá para cuidar de si e não alguém que a faça, que ajude a pensar, que ajude a entender, que ajude. Ela quer ouvir afirmações a respeito da sua obsessão, isso que ela quer, e principalmente afirmações de calúnias, difamações do objeto perdido. Ela quer muito objeto perdido, mas ela tem muita raiva. O que move é a raiva. É a raiva, que é uma raiva bem grande. Existem pessoas que matam, né? Principalmente homens. Aqui no Brasil, muitos feminicídios têm o nome de... Existia antigamente crimes passionais, agora não existem mais, mas muitos feminicídios têm essa característica, né, de matar porque eu estava sentindo ciúme, matar porque coisa assim, porque chega esse momento, sim, de matar, de morte. É muito triste, mas esse momento acontece, que é um momento extremo, né? Aqui, infelizmente, em Portugal está a aumentar imenso os casos de violência doméstica com assassinato, e então, devido à pandemia, mais ainda. Não é? Mas também a pandemia também trouxe coisas boas, porque aqui nós não tínhamos um sistema de apoio psicológico online que funcionasse e que fosse realmente efetivo. E agora, com a pandemia, temos muitas linhas de apoio. Pronto, e há algumas coisas boas, não é? Sim, muitas coisas boas. No Brasil também não existia esse apoio virtual, não existia apoio nenhum do online, de espécie alguma. Agora, nós... Pronto, a questão do ritual do ritual do funeral e de todo o processo do luto, realmente há aqui uma readaptação e acho que as pessoas ainda estão na fase de o pensar como é que vai ser, não é? Estão a viver, mas não estão a acreditar muito em como é que estão a viver esse momento sem o ritual, sem o suporte que tanto é necessário, não é? Uhum. É muito necessário. Muito mesmo. No Brasil, as pessoas, aqui no Brasil, a maioria das pessoas são muito dispersas, né? Elas se reúnem em grupos, grupos de trabalho, grupos de igrejas evangélicas, etc. E são meio que, de trabalho não, mas de igreja são meio que tem um comportamento de gado. Então fica mais difícil. Eu poderia fazer um comentário que eu, por acaso, hoje acabei um livro e falou sobre as questões dos líderes religiosos, o comportamento dos líderes religiosos, mas sejam eles bons ou maus, a verdade é que é um bom suporte neste momento de dor e de sofrimento. Sim. É bastante. É muito importante e muito bom. Aqui existem duas igrejas, uma é Universal do Reino de Deus e o outro é a Assembleia de Deus, e os sentimentos são vistos, não são levados muito em consideração, a não ser que se faça uma catarse no próprio ritual da igreja, né?
Então, existem muitas casos que isso é muito benéfico, isso é muito bom, mas seria um controle através dos sentimentos, por causa de toda a parte, porque tanto uma quanto outra igreja, elas são ligadas a muita coisa suja, corrupta, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, tráfico, etc, etc. Então, Mas isso infelizmente tem em todo mundo, não é? todo mundo é. É. Alguém Eu ocupei aqui o tempo da antena. não ocupaste porque tá, tinhas o cartão de liberdade para agir. Não sei se alguém quer colocar alguma questão e Só fazer um comentário: as religiões são muito importantes, principalmente nesse momento. Todas elas, todas, sem exceção. Vocês no Brasil já têm alguma percepção dos indicadores destes problemas? Porque na realidade nós hoje temos que olhar para os funerais de uma forma diferente. Quer dizer, não há funeral, não há esse acolhimento. E há já alguns indicadores de quantas pessoas estão a ser afetadas. Utilizando aqui uma expressão que ainda há tempos tivemos aqui numa destas nossas conversas, um padre católico que a chamar a atenção que, na realidade, o simples abraço, o beijo, aquelas palavras circunstâncias não resolvem nada, mas que fazem muita falta quando nesta ritualidade e está a trazer problemas complicados. No Brasil já tem algum indicador, sendo Portugal um micropopulação comparativamente com o Brasil, para nós termos aqui uma dimensão do que é que se pode projetar no futuro. Uhum. No Brasil, ainda não, mas são relatos que as pessoas sentem muita falta, principalmente de abraço. Quem vive sozinho sente muita falta de abraço, muita. E o que as pessoas mais se queixam, mas ainda não tem um estudo mais formalizado a respeito, né? Existe a questão da solidão, é uma coisa que já está sendo vista, já está sendo estudada, e é uma coisa que acontece, que é preocupante, bastante preocupante, principalmente nas grandes cidades, onde o suicídio aumentou muito. Os suicídios cresceram, e cresceram fora da faixa, porque aqui no Brasil a faixa de suicídio maior é entre pessoas jovens, e quem mais se mata são os meninos, né? Os jovens adultos e adolescentes. E agora está mudando isso. São pessoas maduras, e dentre as pessoas maduras, quem mais se mata são mulheres aqui no Brasil. Mas agora está meio equiparado o número de suicídios das mulheres e dos homens, porque os dados que nós temos são dados fornecidos pela polícia, que a polícia registra. E a saúde, né? Os profissionais de saúde não registram o suicídio porque não passam por eles. Mas a parte da depressão, sim, as pessoas deprimidas passam pelos órgãos de atendimento, né? E ficam, e elas já tem um número bem maior esse ano
Ficamos sem som? Não estamos a ouvir. Não está ouvindo? Não está. Agora já está. Estamos a ouvir. Ah, tá. Estamos a ouvir. Então, o número de transtorno de ansiedade foi o que mais aumentou aqui, mais do que a depressão. As pessoas têm muito pânico. Estão com pânico de sair às ruas, com pânico de se relacionar, estão com pânico de um modo geral. Isso aumentou muito. Aumentou, acho que quase 2%, pelo que eu li muito rapidamente. Mas eu posso ver esses dados, né? E os dados da polícia de suicídio são... O aumento na faixa geral, todas as faixas, né, no número total, seria de 1,3%, mais ou menos. E na faixa de adultos maduros, esse é mais significativo, quase 3% a mais. Então, é muita gente, 3% a mais. Né? Eu não sei, vocês me ouviram? Porque... Sim, agora estamos a ouvir. Freire, posso colocar, se mais ninguém quiser, uma questão que tem a ver com isto e indiretamente. Nós aqui em Portugal habituamos durante esta pandemia a ver muitas imagens de cadáveres, de caixões no Brasil. Raramente passa aqui em Portugal esta realidade, mesmo à dimensão que se passa em Portugal. No Brasil há imagens que estejam a ser passadas nos canais de televisão sobre esta realidade em Portugal? Não. Não. Porque no Brasil as notícias são muito departamentalizadas também, né? As notícias, mesmo as sensacionalistas, não estão passando, não, só estão passando números. E não sei se existe algum canal em que... Porque o Brasil é muito corrompido pelas fake news, né? E as fake news são montagens muito ruins, gente. Mas eu, mesmo nos canais sensacionalistas, eu não estou vendo esse tipo de... Eu fiz uma pesquisa esse tipo de notícia, não, de imagem. Não via, não. E nem uma forma desrespeitosa de tratar o problema que vocês estão tendo aí, porque é muito comum isso, né? Tá vendo o que aconteceu? Geralmente é assim, tá vendo o que está acontecendo, não sei aonde, tá vendo quanta gente está morrendo por causa disso, aí já se cria uma teoria aí. É comum esse tipo de desrespeito, mas realmente não estou vendo, não. O que eu estou vendo são tentativas de análises de porquê, né? Porque isso era um modelo europeu e agora a referência, o modelo europeu, e agora deixou de ser. Então, eu vejo mais análises que vão para esse lado, né? Do que o lado mais pejorativo, a gente pode dizer, mais sensacionalista. Isso eu não estou vendo, não. A gente tem as notícias de Manaus e o sensacionalismo, né? Pessoas desesperadas, muitos caixões, sim, em Manaus. Muitas covas abertas, muitos caixões e muita gente desesperada, falta de oxigênio, coisas assim do tipo. Que não precisa... E a imprensa sensacionalista está aproveitando disso bastante.
como se O exorto Manaus aqui é, devesse ser castigado de alguma forma. o exorto a mais questões, nomeadamente a nossa querida amiga Luísa Ramos, que sempre interventiva. Estás sem microfone, Luísa. Estou sem microfone, estou. Agora já te ouvimos. Já. Agora ouve. Eu, perante esta lindíssima conferência que tivemos aqui, para mim foi uma conferência, embora não estejamos muitos, eu estou caída. Estou caída porque entrei dentro do conteúdo e, de facto, tomei consciência de muita coisa que a gente desvaloriza. Por exemplo, na minha profissão, desvalorizamos tanta coisa que eu encontrei aqui, meu Deus, encontrei aqui um sem número de coisas que afinal têm a ver com o luto, na parte patológica, e que eu nunca tinha dado conta. Portanto, até nós, pessoas, precisávamos muito de informações neste tipo, ou deste tipo, neste conteúdo. Foi de tal ordem importante ouvi-la, que eu estava a pensar, foi a conferência mais bonita dos últimos tempos, porque a gente fala disto, daquilo, é o senso comum. Isto foge ao senso comum. Embora todos vejamos a morte, ou mais de longe ou mais de perto, embora vejamos, como dizia o Zeferino, os caixões, a televisão mostra isso, o lado de gente, o desnorte e a loucura, eu nunca tinha percebido muita coisa que está aqui, porque ao ouvi-la percebi que eu vejo quase diariamente isto em jovens que estão à beira da faculdade e que agora, por causa da pandemia, os pais perderam o emprego, o desnorte é total, e aqueles comportamentos até agressivos que têm em aula, ou porque a aula não foi totalmente dada, ou porque o colega chegou 10 minutos atrasado, aquele aluno que antigamente tinha uma postura de dignidade, de compreensão, de atitude, agora assume uma rebeldia, entra num campo disfórico, diz o que quer e como quer, e no final é repreendido, apanha falta disciplinar. E eu estava a pensar, mas como é que é possível que nós não tenhamos ajuda de terapeutas, de psicólogos, de psicoterapeutas, que nos ajudem a lidar com este tipo de coisas, de circunstâncias, de modo a perceber e não a negar, mas a arquivar na nossa memória aquele conjunto de circunstâncias e a arranjar o inventário e depois uma solução para o respectivo inventário. Querida, não imagina a quantidade, o que me ensinou-me tanto que me apetece, num próximo encontro com a escola, dizer onde é que está a solidariedade que tanto apregoamos. É por irmos uma vez por ano contar contos numa instituição de idosos, ou é evitarmos hipotecar o futuro dos nossos jovens, porque estamos a hipotecar. Porquê? Porque eles agonizam. Ao fim e ao cabo, o que eu vi aqui é uma agonia consecutiva. Eles agonizam, ou uma obsessão que lhes leva à agonia ou à negação. Registra-se tudo isto e a gente nem percebe que o jovem está desfeito e nós não temos ferramentas para evitar, nem sabemos sequer, como é que eu ia dizer, inventariar o que está a passar. A Analisa sabe de certeza, porque está em Portugal, não é? Sabe de certeza do que eu estou a falar. E ela, como psicóloga, sabe que isto é verdade. O meu agrupamento tem uma escola secundária, que é a minha, e depois tem 13 escolas de primeiro ciclo, as chamadas primárias. Temos uma única psicóloga para um conjunto de 1000 e alguns alunos. Portanto, nós precisávamos mesmo de apoio psicológico, nós próprios, de compreensão desse tipo de atitudes, e porque eu estava a pensar, eu não estou só agora a viver o luto pandémico, mas há outro luto, com uma conotação também pandémica, que é ensinar em pandemia e não compreender certos gestos e certas atitudes que hipotecam o futuro dos jovens. Sim. Entende, querida? Portanto, o que eu queria expressar era só isto, agradecer de coração tudo quanto vi e pedir-vos que
continuem com este tipo de intervenções, isto ajuda muito. Isto ajuda muito quem trabalha, isto ajuda muito quem lida com jovens, mas também quem lida com adultos. Quando disse há bocadinho que para evitar que o melhor medicamento, permita-me a metáfora, para este tipo de luto era o trabalho, eu acho que sim. E no outro dia, no último dia de aulas, as escolas aqui fecharam na sexta-feira, uma turma de 12º ano dizia-me, pronto, vamos para casa, futuro hipotecado. Não foi por estas palavras, está tudo desfeito. Não se viam as lágrimas porque eles tinham a máscara, mas percebia-se o desalento e o desgosto. Como é que o Estado deixou chegar a isto? Como é que chegámos a estes números? Porquê que se vai para casa outra vez? No ano anterior não se aprendeu nada online e vai-se continuar a não aprender. Portanto, percebi agora muita coisa, desculpem lá este tipo de intervenção, não foi uma intervenção a propósito, foi um bocadinho a despropósito, precisamente porque eu próprio também sinto que estou a viver como é que eu ia dizer? Estou a viver um medo, não será bem um medo, estou a viver um luto brutal, em clima de trabalho, um luto brutal. Porque todos os miúdos têm medo de todos, aquele que foi infectado e foi para casa não teve apoio nenhum, senão o apoio de um telefonema semanal do Serviço Nacional de Saúde e afins, e afinal aquela criança precisava de ser orientada e nós todos temos as orientações, saber o que dizer, o que fazer naquela altura, para evitar estes lutos que nós sabemos que vão existir. Vai ser sempre olhado de soslaio, ou pelo menos foi durante algum tempo, às vezes com risotas, se é um bom aluno, as fábricas começaram a fechar aqui e os miúdos começaram a ficar rejeitados, já em tempos pandémicos. Isto são lutos que as crianças interiorizam e que nós precisávamos de aprender a lidar com eles. Agradeço de coração e peço, vocês estão todos aí, não é? O agrupamento brutal desta grande cooperação, continuem, porque a gente precisa, até queria ter um canal online que me ajudasse a resolver certos tipos de coisas. Obrigada, minha querida, foi muito bom. Afinal, foi muito bom termos ultrapassado o Cabo das Tormentas e chegado lá longe, porque nós temos aqui um bujador. Foi muito bom para a gente também. Foi, querida, foi muito bom. Temos aqui um bujador que é o medo e nós temos que o vencer. E só com a vossa ajuda é que nós conseguimos vencer este bujador. Senão não se consegue, de facto. Grata de coração, de coração. E a ACO do meu bem-aja, não tenho outra palavra, meu amor, porque eu poderia arranjar agora aqui, sou de letras, de literatura, e começar para aqui a dizer, fulano tal disse isto e não sei o quê, aquele pensador disse aquilo. Não. Tudo o que eu ouvi não tem repertório no pensador ou no filósofo, tem numa atitude imediata e rápida, porque se está a viver uma pandemia, um problema muito grave em termos internacionais, porque cada dia que passa vem mais um desnorte. Agora é o roubo das vacinas, agora foram pessoas que foram vacinadas, não sei o quê, são os miúdos que dizem, está a ver como é que isto está a ver, Portugal está mal governado, isto é um sem número de coisas às quais qualquer professor não consegue dar resposta. E depois quem lida, como disse muito bem, com os jovens, que é quem mais entra em luto, ou porque se sente feio, ou porque se sente rejeitado, ou porque ela já não gosta dele, ou porque teve a matemática uma nota negativa, ou porque o português está pior, ou porque a faculdade está a pedir 17.1 e ele só está no 16.8, por esses motivos todos. Portanto, nós que lidamos com tanto luto, temos que aprender a vencer este luto. Zeferino, fica aqui o desafio, analise o desafio, nós precisamos do vosso apoio, vocês estão mesmo aqui para isto. Minha querida, volte muitas vezes. Doutora, volte muitas vezes. Obrigado, Luísa. Obrigado. Foi de coração, eu acho que tu também sentiste isso, Zeferino. Nós somos amigos e tu sabes, sentiste o mesmo que eu, até porque todos nós, desta vez, ficámos calados. Ninguém conseguia dizer o que quer que fosse, porque era demasiado importante. E quando a nossa analisa veio ainda por cima clarificar mais a nossa mente, então caiu o baú em cima de nós. Não? E tomámos consciência de que estas coisas são muitíssimo importantes.
Obrigada. A vantagem da ECOD é que tem analisa para a criatividade e para a imaginação e pouco. Porque esta miúda, esta doutora é impressionante. E a nossa terapeuta, a nossa psicóloga, foi uma maravilha. Frénia, agradecendo as palavras do Luís, pareceu-me que está aqui com o Flávio, que tinha levantado a mão. Não vi. Pois. Não sei se quer colocar alguma questão. Eu entro pouco aqui porque... pronto, está o Flávio. Ok. Flávio. Olá, caríssimo. É assim, eu já não vou colocar nada porque a senhora que eu antecedi já falou quase tudo. Neste momento fiquei praticamente esclarecido e agradecer a palestra, foi muito importante. Acompanhei, embora quase já no fim, mas tive a oportunidade de buscar algumas palavras, no qual eu saúdo a doutora, a psicóloga, que veio fazer essa intervenção. Era só isso. Muito obrigado. Obrigada. Não sei se mais alguém, Cristina, mais alguém quer colocar. É difícil, eu acho que é difícil conseguir que as pessoas falem hoje, depois de termos já estado com alguns canais abertos e termos visto já o que se viu. As pessoas não têm palavras, porque nós todos estamos em luto. Portanto, tens que mandar a doutora vir muitas vezes falar connosco, ou mais vezes. Doutora, ficamos à sua espera, precisamos de si. Frénia, o que é que acrescenta mais? Essa palavra vindo do Brasil, o que é que nos quer transmitir? Que bom. É porque aqui no Brasil nós temos muitas oportunidades de trabalho. Não muitas, é muita gente. Existe isso também. E há outra cultura, outra abertura aos profissionais de saúde mental, porque aqui quem vai a um profissional de saúde mental é louco, é maluco, não bate bem da cabeça e está conotado assim. Sim. Não, nunca pode-se ir a um profissional de saúde mental para o autodesenvolvimento, para o crescimento pessoal. Isso não, as pessoas nem pensam nisso sequer. É uma pena, porque aqui a busca de desenvolvimento, de ajuda para a resolução de conflitos imediatos é muito grande. As pessoas buscam e agora, antes, até uns 15 anos atrás, os homens não buscavam tanto. Agora os homens buscam direto psicoterapia e eles eles aderem muito facilmente, eles falam tudo. Eu falo, tá bom, olha, não precisa entrar nesses detalhes, pode ficar tranquilo. Não, mas eu quero. Então tá, então pode falar. São detalhes íntimos, né? Que eles acabam tendo uma facilidade enorme de falar. É curioso. Antes passamos a parte final, Frénia, analisa, queres fazer o... Sim, o que é que nós... a Fri teve aqui o prazer de nós é que tivemos o prazer de ouvir a Fri falar sobre a existência de vários tipos de luto, sendo luto em relação às pessoas mortas, às pessoas vivas, e a coisas ideais, não é? Visto aqui o luto em termos de processo de aprendizagem, luto patológico, social e a própria negação ao luto, luto no processo do ritual e como se ajuda. Vimos que havia aqui 3 formas que são importantes e todas interligadas de ajuda, que é ajudar a pessoa que vai partir, ajudar quem fica de forma individual e de forma coletiva. E depois vimos a importância realmente de haver uma terapia breve na gestão do luto. Basicamente, resumidamente, foi o que tivemos a ver, não é? Sim. Sim, é muito importante a terapia ter o tempo limitado e focada para esse momento. Depois, se a pessoa quiser prolongar e tal, é uma outra história. Mas é um momento em que muita gente precisa de ajuda, então... E
se aproveita mais quando a terapia é focada. E isso eu aprendi muito quando eu comecei a trabalhar, eu tive a sorte de atender muitos idosos e pessoas e psicóticos, né, de um modo geral. Mas os idosos me ensinaram muito isso, que eu era psicanalista e eles me ensinaram muito que se deve focar. Eles falavam, né, porque eu era bem menina, eu tinha ousadia e 22 anos, né, quando eu comecei. Então, alguns me diziam, menina, olha só, eu quero falar disso, 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 eu não quero falar da minha história. Tá bom, sim, senhora. Então, pode falar. Então, eu aprendi muito a respeito, né, do foco com eles. Eles me ensinaram muito, muito mesmo. Agradeço muito a todos os pacientes. Agradecemos a este momento. Nós tínhamos aqui uma parte final reservada para estas conclusões que eu confesso pessoalmente acho que não consigo tirar conclusões além daquela que a Analisa tirou, porque isto obrigou-nos aqui a repensar um bocado a nossa vida nisto tudo, pelo menos falo por mim, né? Há temas que realmente nós às vezes não estamos sensibilizados. Em nome da ECOD, agradecer esta voz vinda do Brasil. O nosso companheiro, o Vítor, teve que se ausentar e por isso fazer aqui um rápido agradecimento aos que estamos aqui presentes. Nós, à ECOD, temos procurado fazer todas as semanas temas, sejam eles quais forem. Fica o desafio à Frénia, a outras pessoas que consigo que estejam do Brasil, independentemente do fuso horário, nós estamos receptivos a calendarizar. Muito em breve voltaremos a ter gente de Angola, de Moçambique connosco, como já tivemos. E porque nós neste momento até há mudança do fuso horário, todas as terças-feiras vamos ter às 9 horas de Lisboa, estas conversas. Já para evitar aqui algumas alterações, também fomos aprendendo a manter sempre o mesmo link, o mesmo ID da reunião. Portanto, as pessoas que queiram registar o link, o ID, a senha da reunião, entram e depois saberão o tema. Portanto, se não tiverem, porque nós também fomos aprendendo que facilita-nos a todos nós, independentemente da divulgação do flyer, mas estamos disponíveis, porque acho que nós temos refletido e está a Analisa. Está lá, eu e o Vítor estamos na zona de Lisboa, a Analisa está a 500 km quase. Portanto, nós conseguimos, e portanto, nós, depois da pandemia, depois mesmo de as pessoas ganharem uma confiança nos contactos presenciais, nós de certeza que vamos manter aqui um ritmo, porque esta nossa ligação ao Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé, a Guiné, Timor, por aí fora queremos mantê-lo. E obrigada, Frénia, por este momento, e sempre que queira estar connosco, até porque está no nosso grupo já de amizade, portanto estamos disponíveis e muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo, obrigado a todos. Obrigada. A mim também me fez organizar esses pensamentos, né, essas ideias que eu ainda não tinha organizado. Vamos escrever um artigo, Analisa? Vamos, eu estou disposta. Não, eu achei interessante, agora já é extra, não é? E depois quando nós começamos a falar, isto nunca mais acaba. Eu estou a escrever um livro, mas um livro não no caráter de manual e de prático, como foi o outro, que é Os Tempos dos Eus.
Por isso eu achei importante falar aqui do tempo, do eu, do luto, não é? O eu em luto aqui, não é? É importante. Nós nunca damos atenção aos tempos que são necessários para que as coisas se acomodam, que é o percurso natural das coisas. Então é importantíssimo os tempos dos eus. Nossa, muito, muito mesmo. Nunca pensei sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Eu estou disposta. Artigos, vamos escrever coisas, vamos fazer coisas. Obrigado a todos e estamos juntos, como se diz em Angola. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Fecha aqui.